Então você entra na sua cabeça e as coisas morrem lá, porque você dá o instrumento da sua mente para o inimigo. O Senhor diz: se você tem medo, espere um minuto. Ele apenas mandou embora todos os homens que estavam tremendo. Mas ele também estava tremendo. E Deus sabia disso. E Deus disse: você pode tremer, mas não voltar atrás. Tá tudo bem você sentir medo. Tá tudo bem você ter esses sentimentos de não merecimento, mas você não deve se render a eles. Pois temos um grande sumo sacerdote que pode simpatizar conosco. Ele foi tentado de todas as maneiras como nós somos, mas sem pecado. Tudo bem ser tentado. Não ceda a isso. Tudo bem escorregar. Se levante. Tá tudo bem você xingar. Peça desculpas e feche a boca da próxima vez, pelo amor de Deus. Você pode tremer. Essa é a sensação. Mas não pode voltar atrás. Esse é o compromisso. Se você quer ver a vitória, você vai vê-la. Quando Q-U-A-N-D-O você sentir o medo. Quando você sentir o desânimo. E você ainda prosseguir. E você ainda continuar. E você ainda amar. E você ainda perdoar. E Ele te guiará através disso. Porque é a mão dele que te dá a vitória. É a mão dele. Diga, é a mão dele. Você acha que ele está menos misericordioso? É a mão dele. Você acha que ele te deu o dom de outra pessoa por acidente ou não te deu um? Você tem tudo, cada coisinha. Eu tô te dizendo, eu acredito em Deus. Um Deus soberano. Um Deus maravilhoso, magistral, que construiu à mão esse instrumento. Ele me fez estranho onde ele me fez estranho. Eu vou ficar ainda mais esquisito. Eu já aviso isso a todo mundo que convive comigo. Eu tô prestes a ficar mais esquisito. Eu fiz algo outro dia que a Holly nunca me viu fazer. Eu entrei de ré numa vaga de estacionamento. Ela disse, um cara que para de ré de repente, hã? Eu falei pra ela, sim, você nem me conhece ainda. Você nem sequer me conheceu ainda. Eu paro de ré, eu paro de frente, eu faço tudo. Agora veja só. Você pode realmente dizer que colocou sua vida nas mãos de Deus? Ou você está se apegando a coisas que você acha que precisa saber? E tentando controlar coisas que são do único domínio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi isso na mensagem, Deus disse, se você tem medo de descer para o acampamento, desça para o acampamento com Purá, seu servo. O versículo 11 é tão ungido. E vocês ouvirão o que eles dizem. Lembre-se, Deus esteve falando com Gideão por um capítulo inteiro. Você é um poderoso guerreiro, vá na força que você tem, eu vou usá-lo, eu estarei contigo. Ok, eu vou fazer sair fogo de uma rocha e queimar o animal que você ofereceu. Vou ajudá-lo a construir um altar, vou ajudá-lo a quebrar altares. Gideão diz, posso colocar um pedaço de lã e você molhar a lã e secar o chão ao redor dela. Isso tudo está em Juízes capítulo 6. E Deus fala assim, claro, eu vou molhar a lã e secar o chão ao redor dela para te mostrar que se tudo ao redor secar, eu ainda vou colocar um espírito dentro de você que vai te deixar pronto para o que eu te chamei para fazer. E ele vai e faz isso. Então Gideão diz ok, e o contrário. Você pode deixar a lã seca e molhar tudo ao redor dela. E Deus disse sim, porque quando você se sentir seco, vou colocar encorajamento suficiente ao seu redor em fases de sua vida para você sobreviver com a fé de outra pessoa. E depois que Deus fez tudo isso, Gideão ainda estava tremendo. Até que o Senhor disse,
Ok, versículo 11. Vá até lá. Enfrente o que você teme. Diga em voz alta. Enfrente o que você teme. E ouça o que eles dizem e depois, as suas mãos, serão fortalecidas. Depois de ouvir, não o que Deus diz. Depois de ouvir o que o inimigo diz. Vou te dizer uma coisa que você nunca ouviu um pregador falando antes. Às vezes você precisa ouvir seu inimigo. Acho que vão tirar nossos certificados batistas depois desse sermão, com certeza. Pastor, eu te ouvi pregar muitos sermões, mas você está me dizendo para sempre não fazer isso. Não. Ele disse, desça e ouça o que o inimigo está dizendo sobre você. E quando você ouvir o que o inimigo diz, se você não acredita no que Deus diz sobre você, talvez você acredite no que o inimigo diz sobre você. O que levanta uma questão. Se você é inútil, por que o diabo luta tanto contra você? Pense sobre isso. O inimigo não é infinito, só Deus é infinito. Ele só tem muita artilharia. Então, se isso tem vindo contra sua mente ultimamente, e tem vindo contra seu casamento ultimamente, e tem vindo contra seus descendentes ultimamente, e tem vindo contra seu coração ultimamente, o que o seu inimigo acredita sobre você, que você não acredita sobre você? Ele deve acreditar que você é um instrumento muito valioso. É por isso que você tem tido falta de ar, ataques de pânico e mal consegue vencer o dia. O diabo sabe que se você continuar respirando por muito mais tempo, há uma vitória com o seu nome. Você está tão perto. Está quase na hora. Olhe para Deus, veja como Ele é soberano. Veja como Ele te colocou aqui nesse momento para essa mensagem. Veja como Ele te deu essa palavra para quando você precisasse. Eu tenho o que é preciso para vencer, como Gideão sabia, porque no momento que ele chegou ao acampamento, coloque o verso 12. Isso é tão bom. Vamos parar no verso 12. Eu prometo que vou encerrar. Alguém diga, eu tenho o que é preciso para vencer. Agora veja isso. E os midianitas e os amalequitas e todo o povo do Oriente estavam ao longo do vale. Eles estão em abundância. O inimigo era abundante e as forças de Gideão eram poucas. E eu sei que você se sente assim. Mas ouça o inimigo. No versículo 13 ele diz: cara, eu tive um sonho ontem à noite. E foi meio estranho. Foi tipo... Você não vai acreditar, mas... Eis que eu tive um sonho. E eis que um bolo de pão de cevada caiu no acampamento de Midian. E veio até a tenda e a golpeou de modo que ela caiu e virou de cabeça para baixo. De modo que a tenda ficou plana. Esse é o sonho todo? Sabe quando vão te contar um sonho e você fica tipo... Aposto que isso foi interessante quando você estava dormindo, mas isso dá para acelerar isso? E então eu estava usando óculos, mas eles não eram óculos, eram fones de ouvido, mas depois eram AirPods e depois o esquerdo parou. O que você acha que significa? Então, mano, eu vi um pouco de pão rolar pelo acampamento e ele amassou tudo. Põe o verso 14, veja o que o amigo dele fala, essa é a parte estranha. Você nem ouviu a parte estranha ainda. E seu amigo disse, essa não é outra coisa senão a espada de Gideão. Filho de Joás, homem de Israel, Deus entregou em sua mão Midian e todo o acampamento. Você entendeu tudo isso? De apenas um pão? E pão de cevada ainda, esse é o pão barato. Esse é o pão mofado. Mas algo fez sentido para Gideão quando ele ouviu isso. Veja o verso 15. Assim que Gideão ouviu o relato do sonho e sua interpretação, ele adorou.
O que você faz quando adora? Você levanta as mãos. O que Deus disse que havia dado a Gideão, a vitória? Onde ele disse que colocou? Em suas mãos. Então ele colocou esses instrumentos de vitória no ar. E entendeu que a mão de Midian é forte, mas a mão de Deus é maior. E ele voltou para o acampamento. Para quem é esta palavra? Essa coisa tem queimado forte em mim. Eu não consigo nem me mexer agora. Eu tô colado no chão até terminar isso. E Gideão voltou atrás, não pelo que ouviu de Deus, pelo que ouviu de seus inimigos. Ele entendeu que se eles estão intimidados por mim, então Deus deve... Se estão sonhando comigo, se o diabo tá me acordando no meio da noite, isso deve ser uma espada. E ele disse aos seus homens, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial de Midian nas mãos de vocês. Eu quero perguntar uma coisa. Se um simples pão de cevada pode ser uma arma para destruir um exército que é tão abundante quanto um enxame de gafanhotos, quão rápida essa cevada tem que estar se movendo para derrubar um acampamento inteiro? Agora você entendeu. Não se tratava da arma. Era sobre o vento. É por isso que um filho de Deus pode manter a cabeça erguida. Quando sair dessa igreja hoje, você pode saber, eu sou uma arma. Ele é o vento. Quando o anjo disse, poderoso guerreiro, Gideão disse, quem, eu? Quando o inimigo disse, pão mofado, Gideão disse, esse sou eu. Às vezes o que você precisa acreditar não é no quanto você sabe. Você não precisa de mais informação. Precisa de mais fé em Deus. Foi uma coisa maravilhosa para o inimigo ver algo tão comum quanto você rolar para cima dele. Tá ganhando força agora. E Gideão disse, tudo bem. Agora que eu abri mão das minhas desculpas, vamos lá. Abra a mão. E vamos lá. Parece que tem pão chegando. Oh, não. Acabei de ver de quem são as mãos por trás disso. Oh, Deus. Eu sei o que acontece quando você coloca tudo nas mãos do mestre. Pergunte aos 5.000 o que acontece quando você coloca o pão nas mãos certas. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.